Essa parte que eu até falo em alguns trabalhos que eu tenho com os casais é da desconstrução. Uhum. Quanto para a gente é importante esse desconstruir. E muitos casais me buscam, Verônica, qual é a diferença da tua celebração para as demais? Além de todo o processo terapêutico anterior, ela é uma desconstrução daquilo que faz sentido para a sociedade, para aquilo que vai fazer sentido para o casal. E Sim. dentro do olhar sistêmico, eu preciso dar a orientação daquilo que normalmente, dentro de vários cases que eu tenho, que dão super certo, e daquilo que não vai dar. E fora os estudos, o aprofundamento que eu tenho para orientar a esses casais. E que bom que a maioria recebe de coração aberto, porque entendem exatamente que dentro dessa desconstrução é o lugar onde vai emergir o essencial para vocês. Então, isso dentro de uma celebração, que eu escutei até esses dias, dentro de um blog de noivas, onde a blogueira conversando ali, fazendo a sua exposição do conteúdo, ela disse exatamente isso. Antes, a cerimônia era algo muito fora de um contexto da questão maior do casamento. Hoje, ela é o ponto principal, porque os noivos estão podendo escolher, independente da religião dos pais, independente daquilo que vivenciaram dentro das suas famílias de origem. Então, é uma escolha que o casamento ele tem já desde o início, que é o ponto inicial, é a cerimônia, para depois vir a festa, o buffet. Mas se o casamento já tem um toque especial naquela entrada, onde a maioria daqueles casais que vão optar pelo casamento sistêmico me dão feedbacks de quanto foi comentada a cerimônia, o quanto teve gente chorando, porque ressoou o que precisava ali. Então, não vai ter cunho religioso, não vai ter cunho místico, mas vai ter o essencial dentro dessa celebração, que é amor, respeito e família. E Lindo. não é aquele lugar idealizado, onde a gente percebe que é o ideal para um casamento. Não, é o ideal para o casal. Então, em questão de personalização, dentro da celebração do casamento sistêmico é 100%, porque a sua história, como da do Juliano, não será igual à de outro casal. Então, essa certeza de que um texto é só para vocês, vocês têm que ter. Porque se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, é importante o processo. Verônica, você vai direto para a celebração? Jamais, jamais. Porque não faz sentido só a gente ter uma reunião técnica, onde eu vou ouvir a história de vocês e começar a escrever. O processo ele vem daqui de dentro, ele vai. É como se ele estivesse passando por uma transformação daquilo que eu recebo como dor e eu trago em forma de poesia. E é impressionante, que eu acho que aí é talento, porque Artista. meu pai escreveu muitos anos, sempre foi um excelente professor de português e revisor. E aí, a minha mãe já é do talento da voz. Então, não tinha como eu não ser celebrante, só que eu fui descobrir isso tardiamente. Uhum. E aí, o que que eu percebi? Por vezes eu ouço áudios e vejo vídeos de celebrações, e de colegas e pessoas que aparecem no nosso Instagram. E esses dias eu me vi chocada com uma situação de que uma celebrante estava declamando praticamente que a noiva era uma rabugenta. E que mesmo assim ela tinha fé que esse casamento ia seguir, porque ela ia conseguir, como se fosse assim, passar por cima desse defeito. E eu pensei assim, caramba, além de ser extremamente indelicado,
não profissional, e todo mundo dá risada, e eu sentia a noiva meio desconcertada, porque talvez aquilo seja uma dor para ela, não era algo leve. E, Giovana, eu juro para você, eu fiquei Chocada, me tá? imaginando, hã? Tô chocada. Eu fiquei me imaginando como eu iria reescrever esse texto. Uhum. E aí eu pensei, isso falta algo muito mais profundo, que é como eu falei para você agora, onde vocês vão me contar, às vezes, histórias pesadas. Talvez isso até numa conversa aconteceu, do noivo falar, ela é muito rabugenta, ela é muito brava. Aí eu vou lá, celebrante, vou escrever que a noiva é brava e rabugenta. Já vou colocar isso no meu texto, para tudo. Então, esse é o meu lugar, onde eu percebo que isso vem muito de mim. Jamais, jamais, quando vocês me entregarem a história de vocês, que a gente ainda vai passar por essa etapa, aquilo mais linear possível, ele não entra em mim dessa forma. Ele entra dissipado, onde eu pego como se fosse partículas daquela conversa e transformo em poesia. Acho que esse é o melhor lugar que eu posso colocar para você do meu trabalho. Isso é um dom. Isso é um dom. Quando eu vejo, né, Verônica, quando eu te vi, assim, eu tive uma percepção de muito equilíbrio e centramento, assim, como se você soubesse equilibrar o masculino e o feminino no teu trabalho. Porque o masculino, ele vem desse lugar de profissionalismo, né, e de um ancoramento da segurança, porque eu me senti segura e num espaço de amparo seguro, né, para viver as constelações individual e junto com o Juliano, meu noivo, e ao mesmo tempo existe aquele feminino de acolhimento, e olha a palavra que me vem, né, de intuição também, né, de você trazer essa Sim. percepção. E que lindo isso, isso é muito raro, né? Dentro desse mercado. Estou muito animada para nossa celebração. Já você vai ter a prova que isso é verdade. Assim, nem precisa ter a prova, só tô ansiosa para o meu momento. Mas é bom, porque você sabe que eu já fiz muitas renovações, que onde a história vem 20 anos, 30 anos. Hum, Então você imagina quantos desafios esses casais passaram. Nossa. E, e filtrar o que precisa ser levado de um texto não é fácil. E entender o melhor, o que eles gostariam que eu levasse. Então, tem duas situações: o que para mim faz sentido levar e o que para o casal faz sentido levar. Então, filtrar tudo isso é realmente uma arte. E chego entregando esse texto, e é muito engraçado os feedbacks das renovações. Às vezes são casais, né, que estão lá com seus 40, 50 anos, aí os amigos chegam assim: "Pô, você conhece ele?" Percepção. Né? Fala, ó, conheci, sei lá, tem 6 meses. Nossa, você falou tudinho, ele é assim mesmo. Aham. É muito legal, porque fica muito transparente daquilo que, de repente, eles mesmos gostariam de falar na sua troca de votos. Os amigos teriam a falar do casal. E o último casamento foi engraçado, porque um dos últimos foi janeiro. A noiva falou para mim que ela tinha uma música que era do casal, e eu falei, nossa, já pensou a gente cantando? Aí eu falei, não, não vou fazer isso, porque sou mega desafinada. E ela realmente levou isso como uma questão, eu vou cantar. Mas, não sabendo que ela não tinha organizado isso comigo, eu coloquei no texto alguns trechos da música. Oh. Quando eu comecei a falar, eu senti que ela achou que eu fosse cantar e ia acabar com a surpresa. Eu falei,
Eu falei, não, eu só vou recitar agora alguns trechos pensando isso comigo. Mas ela olhava assim, como quem diz assim, como é que você adivinhou o que eu ia fazer? Porque como ela não se manifestou, eu vou fazer, porque tem casais que mandam um segredinho comigo, eu vou fazer uma surpresa, é Hum. bom até você saber disso. Eu vou fazer uma surpresa para o Juliano, Verônica. Então é que a gente está alinhada, beleza? E o Uhum. Juliano às vezes mandando para mim, vou fazer uma surpresa para a Giovana, não fala para ela, beleza? Mas dessa vez não teve esse acordo. Aí eu trouxe, falei, poxa, achei essencial trazer essa música. Depois, Legal. nos votos, ela cantou esse trecho, ficou super emocionada. Eu falei, gente, só falta agora a Maria Bethânia aqui, porque era uma música da Maria Bethânia. Então eu tive que fazer uma gracinha, porque as pessoas não estavam entendendo, porque a gente tinha um texto tão coeso. Foi Aham. uma coisa muito alinhada. Então é isso que eu falo, é trazer o que eu sei que o casal quer que eu traga. Uhum. Então, essa intuição, você falou muito bem. Às vezes eu uso muito pouco essa palavra, intuição, mas eu acho que isso transborda de mim de uma forma que eu acho que às vezes até chega a atrapalhar em algumas questões, porque eu fico muito intuitiva. Eu tenho como se eu tivesse que controlar isso em mim para Sim. não virar tudo tão subjetivo. Olha que louco, porque eu sou muito racional. Uhum. Então, mas é isso, é trazer um pouquinho dessa história dos casais, das renovações. Eu me emocionei aqui. Eu Ah, me emocionei aqui.